Hora da entrevista do dia, com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre as possíveis e necessárias mudanças nas relações externas do país a partir da reforma ministerial. Eu converso com o Carlos Gustavo Poggio, PhD em Relações Internacionais, especialista em política externa dos Estados Unidos e professor da FAAP. Professor Poggio, boa noite. Boa noite, Denise. É um prazer estar aqui de volta no seu programa. Bom, vamos falar dessa reforma ministerial, né? Nós tínhamos a expectativa já há muito tempo da saída de Ernesto Araújo, que criou grandes embates com os principais parceiros comerciais do Brasil, só que agora entrou em cena a questão da pandemia, que vinha causando uma preocupação muito maior. Será que dá para confiar numa mudança de postura mesmo de governo em relação às relações exteriores? Ora, Denise, a gente, quando percebeu que o Ernesto Araújo iria pedir demissão, criou-se um grande debate sobre qual seria o perfil do próximo ministro das Relações Exteriores. Se seria alguém mais experiente que o Ernesto Araújo, que é alguém que, vamos lembrar, nunca chefiou uma embaixada no exterior. Uma das características do Ernesto Araújo é que ele é um sujeito relativamente inexperiente para o cargo que ele ocupou de ministro das Relações Exteriores. Quando a gente vê o perfil do seu substituto, ele tem um perfil, me parece, mais discreto, mais articulado também do que o Ernesto Araújo, porém também alguém com pouca experiência em termos de chefiar embaixada, visto que também nunca foi chefe de embaixada no exterior. Isso me parece indicar, Denise, que não devemos ter grandes mudanças na política externa do governo Bolsonaro. Me parece que a ideia é ter alguém que possa, de alguma forma, ser influenciado pelas pessoas que, no fundo, são aquelas que dirigem a política externa deste governo, que é o Felipe Martins, o assessor internacional do presidente Bolsonaro, e o seu filho, Eduardo Bolsonaro. Essas são as pessoas que têm mais a dizer sobre política externa. Eu acho que se houve alguma mudança na política externa brasileira, ela foi durante o próprio reinado, digamos assim, do Ernesto Araújo. E esta mudança se deu por conta da realidade, né? A realidade se impôs. Uma coisa é você fazer proselitismo ideológico, falando da China, etc., quando você não tem uma pandemia global. Quando você tem uma pandemia global e pessoas estão morrendo, aí você começa a ver quais são os problemas de uma política externa pouco profissional. Agora, houve uma mudança importante da postura do próprio Congresso em relação às relações exteriores. Primeiro, uma crítica aberta a Ernesto Araújo, inclusive num debate que ele teve com os senadores. Depois, um posicionamento pedindo mesmo que ele saísse do ministério, essa solicitação feita ao presidente Bolsonaro. Tem investigações contra Felipe Martins por causa de uma postura dele em um dos eventos junto aos senadores também. Então, tem uma situação de embate aí. Denise, eu acho que houve aí uma conjunção de fatores que enfraqueceu muito o Ernesto Araújo. Eu diria que o primeiro deles veio com a derrota do Donald Trump no ano passado. Quando o Donald Trump perde as eleições, a política externa brasileira perde o seu rumo, porque grande parte desta política externa do Bolsonaro se deu pelas relações com o Donald Trump. Além da relação com o Donald Trump, a gente não sabe muito o que era a política externa brasileira. Agora nós vamos começar a descobrir nesse sentido. E, por outro lado, houve uma mudança do ponto de vista doméstico. A gente tem visto o Centrão começar a ganhar mais espaço à medida que o Bolsonaro se enfraquece com as questões da pandemia. Então, o Centrão tem cobrado aí o seu preço nesse sentido. O preço foi, entre outras coisas, a saída do Ernesto Araújo. Então, acho que a mudança desses fatores acabou enfraquecendo muito o ministro das Relações Exteriores. E tudo isso num contexto em que ficou claro que a gestão internacional, a política externa brasileira, no que concerne a questão da pandemia, foi muito ruim. Foi muito ruim porque nós tínhamos um presidente que negava a importância das vacinas e a urgência das vacinas e um ministro das Relações Exteriores que comprava esse discurso. Por isso que eu digo que era importante que fosse alguém mais experiente, que talvez alguém mais experiente chegasse no presidente e dissesse: olha, presidente, não é bem assim, temos que mudar um pouco a nossa postura. Acho que esse é o papel também do ministro das Relações Exteriores, não apenas concordar com tudo o que diz o presidente, ainda mais quando esse presidente é alguém com pouquíssima ou nenhuma experiência em relações internacionais. Mas a gente percebe nessa mudança de postura do Congresso também iniciativas que são importantes e acabam atropelando o que seria o papel do Ministério das Relações Exteriores, como o Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado, que solicitou a Kamala Harris, vice-presidente, a liberação de lotes excedentes de vacinas nos Estados Unidos. Nós já tivemos o novo ministro da Saúde, Queiroga, conversando com o embaixador no mesmo sentido. Então, tem várias frentes de negociação de políticos que vão
vão além do que seria o trabalho das relações exteriores, né? Denise, essa é uma observação excelente, né? O que a gente tem visto exatamente é que, com o enfraquecimento do Itamaraty, outros atores políticos têm tomado para si a tarefa de fazer a política externa brasileira, que caberia majoritariamente ao Itamaraty. Como nós temos uma política externa incompetente, outros atores acabaram tomando esse papel. Vimos isso nesses que você mencionou, no Congresso, o ministro da Saúde. Temos visto também iniciativas de governadores, né, e outros poderes locais que têm tomado para si essa tarefa, dado que a gente não viu essa iniciativa partindo do Ministério das Relações Exteriores. Já há propostas nos Estados Unidos, por exemplo, para que haja algum tipo de relação no que concerne a vacina que seja direto com governadores e prefeitos e que não passe necessariamente pela presidência, né? Isso mostra muito claro que quando um dos lados passa a ser visto como fraco, como enfraquecido ou como incompetente, num momento especificamente de crise como esse que nós temos, nós não podemos nos dar ao luxo da incompetência, né? Então, portanto, o que a gente tem visto é que outros atores políticos, desesperados com essa postura do Ministério das Relações Exteriores, têm tomado para si a tarefa de lidar com essa questão urgente, que é a questão da pandemia, que envolve boas relações com nossos parceiros internacionais, o que inclui, em grande medida, a China. Agora, em relação aos Estados Unidos, há a possibilidade de um entendimento entre governos, porque nós tivemos aí Biden pela primeira vez dando um prazo para o Brasil mostrar resultados em relação ao meio ambiente, em relação à preservação da Amazônia. O presidente Bolsonaro foi convidado para participar de uma cúpula aí de reunião para discutir a questão climática, mas tem essa cobrança. Tem essa cobrança e eu acho que me parece que dentro do que você está falando, talvez o próximo alvo, e já há rumores nesse sentido, desta reforma ministerial do Bolsonaro, é um outro ministro do qual ele gosta muito. Ernesto Araújo era um dos ministros favoritos do Jair Bolsonaro, né? Um outro ministro que o Bolsonaro gosta muito é o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Esse me parece que nos últimos meses tem adotado uma postura um pouco mais discreta, mas existe sim alguma pressão para que ele seja retirado do cargo, porque esta questão do meio ambiente é um tema central na agenda do Joe Biden. A nova administração dos Estados Unidos chegou ao poder com esse discurso muito forte na questão do meio ambiente. Ele deixou isso claro nos debates presidenciais, ele deixou isso claro no momento em que ele assume a presidência. Então, portanto, este vai ser um tema central da agenda. Cabe, portanto, ao governo Bolsonaro decidir como é que vai responder a essas pressões que vão partir por parte do governo norte-americano. Como eu falava de início, houve embates aí entre o Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty e os principais parceiros comerciais. Ainda tem uma situação mal resolvida com a China, tem a questão colocada do 5G, que inclusive foi utilizada como argumentação por Ernesto Araújo para criticar a Cátia Abreu no final de semana, não é? No último final de semana. A nossa vantagem, Denise, é que, ao contrário do que a diplomacia brasileira mostrou nos últimos meses, a diplomacia chinesa, a diplomacia americana, outras grandes potências, têm uma política externa muito profissional, né? Os chineses, eles foram vilipendiados pelo governo Bolsonaro. O assessor de Relações Internacionais do Jair Bolsonaro chamou no Twitter a vacina chinesa de vacina Xing Ling, né? Utilizando até um preconceito contra os chineses. É claro que hoje ele deletou esse post, né? E se perguntar para ele, vai falar que nunca soube de nada disso, né? Então, os chineses foram muito maltratados pelo nosso governo. Se os chineses não tivessem uma diplomacia profissional, provavelmente eles retribuiriam de alguma forma. Só que os chineses olham para o Brasil não no espectro de um mês ou 2 meses, eles estão olhando para o Brasil nos próximos 10, 20, 30 anos. Para eles não interessa o governo Bolsonaro ou Ernesto Araújo, são passageiros, né? O governo chinês tem uma perspectiva de tempo muito diferente da perspectiva de tempo do governo brasileiro. Então, portanto, eles não tomaram essas questões de forma muito decisiva neste momento, né? E estão adotando uma política externa bastante profissional nesse sentido, porque eles sabem que é bom para a imagem da China essa questão da vacina. A China está utilizando a pandemia como uma oportunidade para melhorar a sua imagem internacional. Se vai dar certo ou não, isso nós vamos saber mais lá para frente. Mas é uma ação, uma atitude da política externa chinesa que começa a tomar ações cada vez mais assertivas no campo internacional e se assumir como uma grande potência. Agora, a pandemia meio que está obrigando o Brasil a rever essas posições, né?
A pandemia é um muro intransponível da realidade, né? O Brasil podia fazer uma política externa ideológica, podia fazer elucubrações ideológicas que o Ernesto Araújo gostava de fazer, enquanto nós não tínhamos uma emergência sanitária global, uma pandemia que acontece uma vez a cada 100 anos e que não dá espaço para brincadeiras, né? Então, portanto, a pandemia colocou uma barreira intransponível para este tipo de política externa que o governo Bolsonaro quis fazer no começo da sua administração. Eles estão sendo obrigados, basta ver agora que o Bolsonaro está celebrando a vacina que ele até outro dia dizia que não iria comprar, chamava de vacina, né? Então, portanto, houve uma mudança muito grande nesse sentido. Conversei com o Carlos Gustavo Poggio, que é PhD em Relações Internacionais, professor da FAAP. Professor Poggio, muito obrigado, uma boa noite. Obrigado, Denise, boa noite para você, boa noite para todos.